Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai entender como desconstruir as nossas crenças limitantes. No vídeo anterior eu falei sobre o que são crenças limitantes, como elas se formam nas nossas vidas, o impacto que elas têm nas nossas vidas, e eu acho importante trazer aqui para vocês como desconstruir. Porque se a gente já entendeu até aqui, e se você ainda não assistiu esse vídeo, eu coloco aqui, eu recomendo que você até assista ele antes de assistir esse. A gente já viu o impacto que as crenças podem ter nas nossas vidas, né? Porque são através delas que nós criamos a nossa realidade. Então, se a gente tem muita crença limitante, muita crença que nos limita, se a gente coloca, como eu falei para vocês, aquela lente, né, que a gente só consegue ver aquela possibilidade, aquela forma de ser, aquela forma de agir, a gente vai ter dificuldade, né, de construir aquilo que a gente quer e até enxergar as muitas possibilidades de manifestar as coisas nas nossas vidas. Eu queria trazer nesse vídeo para vocês como que a gente pode desconstruir. E antes de qualquer coisa, eu acho que é importante dizer para vocês que o trabalho de desconstrução, de ressignificação de crenças é um trabalho como na maioria das coisas, né? Quando a gente fala de despertar de consciência, de autoconhecimento, de espiritualidade, é processo, né? Então imagina uma crença que você tem e você crê naquilo como verdade absoluta a sua vida toda. Será que simplesmente assim, ó, da noite pro dia, simplesmente fazendo afirmações positivas, aquilo vai mudar da noite pro dia? Você vai deixar de acreditar naquilo, né, e seguir uma nova realidade? Dificilmente, né, gente? Eu vejo que é um trabalho constante, é um processo, é como se fosse um muro. Então, pensa num muro que ao longo da sua vida, desde a sua infância, você vai construindo aquele muro com aquela crença. E aquilo, você vai construindo a sua vida com base naquela crença, certo? Então, vamos supor, deixa eu pensar numa crença aqui. Tô sem ideia hoje. Mas. Uma crença, dinheiro é sujo. Dinheiro só traz problema, tá? Você cresce ali escutando aquilo. Aí você cria aquilo como uma verdade. E aí você começa a construir a sua vida e o seu muro com base naquilo. Dinheiro é ruim, dinheiro só traz coisa ruim, dinheiro só traz problema, e você vai construindo aquele muro. Até que nesse movimento de consciência você entende que existe um mundo para além daquele muro. Existe uma lente nova com diversas possibilidades, e uma delas é que não, dinheiro não é ruim. O dinheiro não traz só problema, o dinheiro é solução. Aí começam a pipocar várias novas verdades, novas realidades, novas formas de ver o mundo a partir daquilo, para além daquele muro. Será que você vai conseguir derrubar aquele muro de uma vez? É um processo. Então você vai pegar um martelinho, vai dar uma martelada, aí depois você vai se deparar com aquele muro de novo, dar mais uma marteladinha, até que aquilo se desfaça e você insira uma nova crença, insira uma nova lente, uma nova de ver o mundo. E eu fiz um curso que chamava Tríade do Propósito, que era um curso sobre propósito de vida, e uma das aulas, no módulo de sombras, eu falei sobre as crenças limitantes. E uma coisa que eu falei, que eu queria muito trazer para vocês, que eu acho importante de trazer nesse vídeo aqui para vocês, de desconstrução de crença, é a gente entender o ciclo vicioso das crenças. Porque elas é como se fosse um ciclo mesmo que a gente entra. Então, imagina que a gente tem a formação da crença, certo? Então, essa crença se forma. Eu escutei, eu ouvi, ou eu mesma, a partir da minha visão da realidade, criei aquela verdade absoluta dentro de mim. E aquilo tá rodando dentro de mim, aquela crença. Aquilo é verdade. Essa é a crença, essa é a verdade. E a partir daquilo, o meu pensamento, né, ele é baseado naquela verdade. Então eu só penso aquilo.
tá? Então vamos trazer esse exemplo que eu já usei. Dinheiro só traz problema. Então aquele pensamento, ele vai se repetindo, né? Ele vai rodando na minha mente ao longo que eu for vivendo a minha vida, aquilo vai rodando, rodando, rodando. E a partir disso, eu tenho emoções. Esse pensamento me traz uma emoção. Dinheiro só traz problema. Então toda vez que a vida me deparar, eu me colocar em movimentos que me tragam dinheiro, que o dinheiro chega na minha vida, eu vou sentir uma emoção negativa, vou sentir uma emoção ruim, porque se dinheiro traz problema, eu não quero problema, então eu vou afastar o dinheiro da minha vida, porque aquilo me gera uma emoção ruim, né? E aí depois da emoção, eu tenho o comportamento. Então a gente tem a formação da crença, o pensamento, a emoção e o comportamento. Então, quais são os meus comportamentos? Ou o dinheiro vai chegar na minha vida e eu vou gastar tudo, ou eu nem vou me colocar em possibilidades que me tragam dinheiro, eu sempre vou, se eu ver ali, sentir que existe uma possibilidade de eu prosperar, eu já vou travar aquilo, então eu já vou ter comportamentos que me bloqueiam. Com base em quê? Na formação da minha crença, na minha crença. Dinheiro só traz problema. Então tudo que me leva para aquilo, eu bloqueio. Eu tenho comportamentos negativos. Aqueles comportamentos negativos, eles trazem resultados na minha vida, né? Porque toda ação tem uma reação. Então, se eu começo a viver minha vida nesse mood, né, rodando esses programas na minha mente, o que eu vou fazer? Provavelmente eu vou criar realidades, criar resultados que me afastam do dinheiro. E aí, o que eu acredito? Eu confirmo a minha crença, né? Eu afasto o dinheiro da minha vida e aí eu confirmo, realmente, dinheiro só traz problema. Realmente, dinheiro não é algo bom. Realmente, porque eu vou me colocar em situações que eu não ganho dinheiro ou situações que só me trazem o problema e aquilo confirma, aquilo valida a minha crença. E aí, se eu valido a minha crença, eu entendo, realmente, eu tô certa. Eu tenho que continuar tendo essa crença, porque essa crença é real, ela é verdadeira. Ela, realmente, dinheiro só traz problema, dinheiro é ruim, eu não quero isso. E aí eu reforço a minha crença. E aí esse ciclo vai se formando. Eu tenho, que até eu tô olhando aqui, eu tenho uma fotinha, eu posso depois colocar aqui nesse vídeo para vocês verem esse ciclo vicioso, que normalmente é o porquê a gente tem essa dificuldade de desconstruir crença. Por isso que às vezes a gente passa tantos anos das nossas vidas repetindo padrões, passando por situações parecidas. Você já se sentiu assim? Você sempre, vamos supor, dinheiro, caramba, eu sempre tô com dívida, eu sempre tô com esse problema, isso sempre tá repetindo, por que eu não tô aprendendo? Porque muito provável, se você fizesse exame aí de consciência, você vai identificar crenças, você vai ver que você tá passando por todo esse ciclo vicioso da crença, em que você tem a formação da crença, que vai ter um pensamento, que vai trazer uma emoção, que vai trazer um comportamento, que vai trazer um resultado, que vai te reforçar e validar aquela crença e você vai reforçar aquilo na sua vida e aquilo vai entrando num ciclo sem fim. Então, o que a gente pode fazer para sair desse ciclo vicioso? E eu já aviso vocês por experiência própria, principalmente aquelas crenças de infância que são bem enraizadas, não vai ser da noite pro dia. Você vai ver que você vai ter um momento que você vai realmente ressignificar aquela crença, você vai ter comportamentos diferentes, mas aquilo tá tão enraizado com você que vai passar um tempo e você vai cair de novo. Você vai falar, meu Deus, eu tô de novo aqui nessa situação. Daí você vai lá e retorna. Traz a consciência para o momento presente, vê que foi repetido, que o padrão tá repetindo, diante daquela, com base, né, naquela crença e precisa mudar, tá? É um trabalho, gente. É um trabalho, eu sei, mas vale a pena. Então, assim, como que a gente pode sair desse ciclo? Como? É através da nossa consciência. É através da autoobservação,
da consciência, do trabalho constante de autoconhecimento, tá? Então, eu trouxe aqui algumas perguntinhas, certo? Que vão ser ótimas, são perguntas que realmente desconstroem, nos ajudam nesse trabalho de desconstruir a crença, tá? Coloca ali, a crença ela tá rodando, aquele programa tá rodando, e aí a gente vem com essas perguntas para realmente tirar a nossa lente. A gente tá com aquela lente de visão de mundo, e essas crenças nos ajudam a tirar essa lente e ver que existe um outro mundo, um universo de possibilidades em relação àquela situação, aquela crença, aquele tema, né, que envolve a nossa crença. Então, a primeira coisa é a gente identificar a crença, identificar que nós temos uma crença limitante. E isso eu já falei no vídeo anterior, tá? E normalmente, como a gente identifica, né? Através de resultados negativos na nossa vida. Então, faz aquele geralzão na sua vida hoje, vê qual é a área que de repente está sempre travada, a área que você sempre tem problema, que sempre é difícil, que sempre te gera desconforto, tá? Eu vejo que isso é um ótimo indicativo para a gente começar a identificar, tá? Putz, aqui minha vida tá sempre travada, aqui não tá fluindo, aqui eu sempre tenho problema, tem crença limitante aí, tá? Aqui eu não consigo evoluir, não consigo desenvolver, e as crenças, elas estão por trás desse comportamento. Então, eu procrastino em tal coisa, eu não tenho resultado aqui, eu não saio do lugar aqui. Por quê? Vamos ver. O que eu penso sobre isso? E aí, essa reflexão, ela precisa ser muito honesta, tá, gente? Não adianta a gente ficar se enganando, porque no fundo a gente sabe os pensamentos que a gente tem, as visões que a gente tem. Então aqui é muito importante que você seja honesta nesse trabalho de se auto-observar. Então o que eu realmente, por exemplo, a área financeira, já que veio esse exemplo. Eu tô sempre travada, tô sempre com problema, tô sempre com dívida, o dinheiro nunca chega na minha vida. O que eu penso sobre isso? Realmente, o que eu escutei sobre isso na infância? O que eu sinto? Eu sinto culpa? Eu sinto raiva? Eu sinto um repelir quando eu recebo um dinheiro? Entende? Então, assim, é fazer essa reflexão e aí vou trazer algumas perguntas que eu posso deixar aqui embaixo na descrição para vocês fazerem com calma, tá? Mas depois que você identificar, então vamos supor que esse exemplo que eu tô dando para vocês desde o início. Dinheiro só traz problema, tá? Aí eu começo com as perguntas. Essa crença, ela é verdadeira em todas as situações ou apenas em algumas? Tá? Então pego essa. Dinheiro só traz problema. Ela é verdadeira em todas as situações ou em apenas algumas? Aí a gente já consegue ver. Putz, isso não é uma verdade absoluta. Às vezes, dinheiro traz problema na minha vida, trouxe problemas na minha vida. Outras vezes, não. Outras vezes ele foi solução. Outras vezes ele trouxe coisas boas na minha vida, ele me ajudou a construir coisas. Enfim, então você faz essa primeira pergunta. Depois, o que me faz acreditar nessa crença? Há alguma evidência real para apoiá-la? Por quê? Primeiro, o que me faz acreditar nisso? Eu escutei alguém falando, eu tenho resultados, eu tenho fatos, eu tenho evidências na minha vida que comprovam isso, que essa crença realmente, ela é real, ela é verdadeira? Na maioria das vezes não é, tá, gente? Na maioria das vezes não é real. Então, sei lá, já teve exemplos, por exemplo, eu tinha uma assistida que tinha muito medo de andar na rua, né? Ela tinha medo de ser assaltada, e aí ela acreditava que toda vez que ela saísse, colocasse o pé na rua, ela seria assaltada. Isso é real? Tem base, tem evidência
que comprova que isso é uma realidade. E aqui é um exercício, gente, de cientista. Aqui nós estamos sendo cientistas de nós mesmas. É pesquisa, é autoobservação, é evidência, é colocar isso realmente é real. Isso realmente é real. Isso é um fato. O que me fez acreditar nisso? Isso já aconteceu na minha vida? Então, por exemplo, o exemplo do dinheiro. O dinheiro já me trouxe problema alguma vez na minha vida? Meu armazenamento cheio e travou meu vídeo, então vamos voltar. Então é realmente ser essa cientista de você mesma e refletir, né? O que me fez acreditar nessa crença? Existe evidência real que comprove que essa crença é real, tá? Depois você vai perguntar, essa crença foi formada com base em experiências passadas ou influências externas? Aqui a gente começa a entender a origem, porque isso ajuda muito a gente desconstruir, tá, gente? Porque muitas vezes crenças limitantes que nós temos hoje, a gente nem viveu aquilo. A gente nem passou por uma experiência parecida com aquela. Aquilo não é nosso. É uma crença que não é nossa, que foi passada para nós, tá? Seja através de ações da nossa criança que observava o ambiente e absorveu aquilo para ela, ou nós como adultos também, ou a forma, né, como a gente escutou, o que a gente escutou, tá? Então vocês vão ver que muitas das crenças limitantes de vocês nem são baseadas em experiências que vocês viveram, tá? Vamos supor, esse exemplo que eu tô trazendo para vocês do dinheiro. Ah, dinheiro só traz problema. Às vezes, quando você faz essa pergunta para você mesmo, dinheiro nunca trouxe problema para você, sempre foi solução. Só que você escutou, você pegou isso de alguma influência externa, você escutou isso, você absorveu isso de fora e aí você pegou aquilo para você. Você entendeu que aquilo era uma verdade e passou a rodar esse sistema na sua vida. Passou a entrar naquele ciclo vicioso da crença. Depois, você se pergunta, como essa crença está me impedindo de alcançar os meus objetivos? Essa pergunta é muito importante porque a gente começa a ver o impacto. Às vezes a gente acha que esse assunto é balela, né? Ah, esse assunto já tá batido, tudo é crença limitante. Mas quando a gente começa a identificar as nossas crenças e a gente vê que os nossos comportamentos estão se baseando nelas e muita das coisas que a gente não tá conseguindo realizar nas nossas vidas, que a gente tá procrastinando, não tá agindo, o negócio não tá fluindo, é justamente porque a gente tá agindo com base nessas crenças, aí a gente vê o quanto uma crença limitante pode, de fato, limitar a nossa vida, limitar a nossa capacidade de realização, de conseguir conquistar os nossos objetivos. E aí que é nessa pergunta que a gente consegue ver, meu Deus, eu acho que é bom olhar para isso, é bom eu dar uma atenção para isso, tá? Porque é como eu falo, só o que é visto pode ser transformado. Então, que bom que eu tô olhando para isso, que bom que eu tô vendo um impacto negativo. E aí não cabe a gente entrar em culpa, em se culpar. Às vezes você passou uma vida toda agindo com base naquela crença e você vê que aquilo só te atrapalhou a vida toda. Não entre na culpa. Entre no, beleza, como que eu posso mudar? Qual que é a nova lente que eu vou colocar? Quais são as novas possibilidades que eu tenho na minha frente? Né? Como eu vou desinstalar esse programa que está rodando a minha vida inteira e instalar um novo programa, tá? E aí depois... Mais uma pergunta boa. Quais são as consequências de continuar acreditando nessa crença? Então, além de você ver o impacto negativo que ela está tendo, se você continuar acreditando nisso, como que vai ser a sua vida daqui para frente? Esse exemplo que eu tô dando, dinheiro só traz problema. Como que vai ser a sua vida daqui para frente se você escolher continuar agindo com base nessa crença? Continuar afirmando e reforçando essa crença na sua vida. Aí você vê, não, eu não quero isso pra mim, definitivamente. Depois, quais os benefícios que eu poderia ter ao questionar ou mudar essas crenças? Então, entender, tá, mas se eu começar a ver que dinheiro é solução? Se eu começar a me abrir para essa possibilidade, como eu posso me beneficiar disso? Certo? Depois, como seria a minha vida se eu não acreditasse nessa crença? Essa é uma boa também. Essa crença é algo que eu mesma escolhi acreditar ou foi imposta por pessoas? Porque você vai ver também,
né, diante de todas essas perguntas, você vai ver que tem muitas crenças que você carrega que nem são suas, que você carrega simplesmente por repetição, tá? E aí você nunca parou para se questionar, então você segue fazendo. Ah, e uma coisa que eu acho importante de trazer, que tem tudo a ver com isso que eu falei para vocês, eu mesma escolhi acreditar ou isso foi imposta, né, imposto por outra pessoa? Tem uma história maravilhosa que fala exatamente sobre isso. É uma história de uma mulher que ela estava cozinhando um peixe pro marido dela. E aí ela sempre cortava a cabeça e o rabo do peixe. E o marido dela um dia perguntou assim: "Não, amor, por que você sempre corta a cabeça e o rabo do peixe?" E aí ela virou e falou assim: foi assim que eu aprendi, minha mãe que me ensinou desse jeito, mas eu não sei por quê, vou perguntar pra ela. Aí ela foi lá perguntar pra mãe dela: "Mãe, essa receita que você me passou aqui, por que você corta, né, a cabeça e o rabo do peixe?" Aí a mãe dela falou assim: não sei, foi a sua avó que me ensinou." Então vamos lá perguntar pra avó. "Ô vó, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe, vó? A gente faz isso, não quer entender o porquê." Aí a avó fala: "Aprendi com a Bisa. A Bisa me ensinou desse jeito." Bom, a Bisa ainda estava viva. Bisa, ensina pra gente, fala pra gente por que essa receita de família e por que a gente corta a cabeça e o rabo do peixe. E a Bisa falou assim: "Olha, é porque lá na minha época, lá atrás, a gente não tinha muito dinheiro, a gente era pobre e eu não tinha travessa. E a única travessa que eu tinha, eu precisava cortar a cabeça e o rabo do peixe. E era por isso que eu cortava a cabeça e o rabo do peixe." Isso é uma história, tá? Que eu escutei de uma mentora minha. Não é verdadeira, enfim, é só um exemplo para mostrar para vocês de uma forma talvez mais fácil de entender o efeito de uma repetição de padrão, o efeito de uma crença limitante que foi criada lá atrás e que na primeira vez, quando ela foi criada, ela tinha uma base, uma evidência, né? Que no caso a Bisa não tinha, de fato, não tinha dinheiro e não tinha um lugar, ela precisava, era uma realidade. Ela precisava cortar a cabeça e o rabo para caber na travessa. Mas as outras situações era só repetição. Não precisava repetir, mas ainda assim era repetido porque foi algo passado por gerações e nunca foi questionado. Então, a mulher começou a se questionar e ela viu que na verdade ela não precisava cortar a cabeça e o rabo do peixe, tá? Então, o quanto isso não poderia ser evitado se a gente trazer isso para nossa realidade, para nossas crenças, quanto de coisas que às vezes a gente nem se questiona, a gente só repete, só faz, e o quanto a nossa realidade não poderia ser diferente se a gente questionasse, se a gente entendesse o porquê a gente está fazendo aquilo com base naquela crença, certo? Então, gente, reflitam, pensem bem. Depois disso, a gente tem mais uma pergunta que é: quais são outras perspectivas ou alternativas para essa crença? Que é começar a tirar essa lente e realmente ver que existem muitas outras possibilidades. Não é só mais uma possibilidade. Existem muitas outras possibilidades diante daquela crença, tá? Então, eu tô trazendo aqui para vocês do dinheiro. Dinheiro só traz problema. Será? Vamos ver as outras possibilidades? As outras formas de enxergar o dinheiro? E por fim, como que eu posso desafiar essa crença e substituir ela por uma crença mais expansiva? Então, uma crença que vai me abrir mais, que vai realmente me ajudar na construção dos meus objetivos, porque não existe só crença limitante, existe também crença expansiva, existe crença que te impulsiona, que te faz realizar, que te faz movimentar. Então, todos nós, a gente não tem só crença limitante,
A gente tem muitas crenças boas, positivas, que nos levam para realizar os nossos objetivos, conquistar as coisas, manifestar as coisas na nossa vida. Então, quando a gente passa por todas essas perguntinhas, por fim a gente faz essa ressignificação, que é olhar as outras possibilidades e ver como que eu posso trazer uma nova crença que seja expansiva, que seja baseada na realidade, que me leve para manifestar o que eu quero. Então, nesse caso que eu tô trazendo a aula toda, né, o vídeo todo, dinheiro pode ser solução. O dinheiro pode trazer soluções ao invés de problemas. Ele pode ser solução. Ele pode me trazer soluções, ele pode me ajudar a resolver os problemas e não trazer problemas, ele em si. Então, o que eu queria trazer para vocês essas perguntinhas vocês podem fazer para cada crença que vocês identificarem e elas já vão abrir, gente, um mar de possibilidades, já vão virar muitos insights, porque vocês, essas perguntas de validar se ela é real, entender o impacto que ela tem nas nossas vidas, realmente faz a gente despertar mesmo para uma nova forma de enxergar e viver as nossas vidas. E aí, pouco a pouco, a gente vai mudando esses comportamentos, que como eu falei, é processo, não é fácil. Mas experimentem, identificar as crenças, fazer essas perguntinhas para as crenças e começar a transformar os comportamentos, tá? Com base nessas perguntas, nesses questionamentos, tá? Vocês vão ver que vai trazer muita consciência, muita transformação, muita mudança, muita liberdade. Vocês vão conseguir enxergar a vida de uma forma mais liberta, porque não existe só uma possibilidade, existem muitas, tá bom? E podem deixar, que eu vou deixar essas perguntinhas aqui na descrição também, que eu super recomendo que vocês anotem num caderninho, em algum lugar. Eu também sempre falo da importância da escrita no processo de autoconhecimento, mas vocês anotem e vão respondendo mesmo. Toda vez que vier uma crença, que você identificar uma crença, vai fazendo esse questionamento. Isso com certeza vai ajudar vocês a desconstruir. Vocês vão quebrar esse muro que às vezes vocês se colocam aí com base nas crenças limitantes de vocês e vão conseguir enxergar um novo mundo, tá bom? Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Se você gostou, se o vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou de alguma forma, não deixa de curtir, porque isso me ajuda a entender que vocês estão gostando do conteúdo e faz com que o conteúdo seja entregue a mais pessoas. E não deixa de se inscrever no canal, tá, gente? Que aí vocês vão conseguir receber mais desse conteúdo e ativar o sininho para saber toda vez que tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.